Seguindo com o curso de Joomla, vamos fazer a preparação do nosso ambiente para instalar a versão 4. Utilizar a versão mais atualizada é fundamental para mantermos a segurança do nosso ambiente de rede. Para isso, vou fazer a instalação do nosso Joomla no Ubuntu 20. Antes de instalarmos propriamente o nosso software, é fundamental que a gente leia a documentação, seja para uma atualização ou para uma instalação de uma versão futura. Então, buscar a informação da documentação é o principal pré-requisito para fazer a instalação do software. Então, eu vou abrir aqui o meu navegador, vou pesquisar por Joomla, vou entrar no site principal, venho em Discover and Learn. Aqui já vamos ter uma série de tópicos entre links, aprendizagens, versões, tarefas e contribuição. Então aqui nós vamos ter praticamente toda a nossa base de conhecimento para podermos seguir o nosso curso caso seja necessário. Então eu venho aqui em versões e venho em requisitos técnicos. Em seguida, venho aqui na opção de Downloads Portal. Esse link ele apresenta os requisitos mínimos e os recomendados para o básico do nosso ambiente. Então, para isso, nós vamos precisar de uma linguagem de programação para a interpretação do código, no caso, o PHP. Vamos precisar de um banco de dados, que no caso pode ser o MySQL ou o PostgreSQL, e também vamos precisar rodar o nosso servidor web, que pode ser o Apache, o Nginx ou o Microsoft IIS. Ok? Então cada um deles aqui tem uma versão mínima e uma versão recomendada. Agora que nós já verificamos quais os requisitos mínimos, vamos seguir aqui para a instalação propriamente dita. Então, por enquanto, eu posso fechar aqui o meu navegador. Vou abrir o meu terminal. Antes de instalar propriamente o PHP, o nosso banco de dados, o nosso servidor web, como eu acabei de instalar essa máquina, também é fundamental que a gente sempre deixe atualizada com as dependências mais recentes, para que também não tenha nenhuma brecha de segurança. Então, para isso, eu vou colocar o comando sudo apt update. Ele vai pedir minha senha e vai começar a baixar. Então, o update é utilizado para baixar as atualizações e informações dos pacotes das fontes. Okay? E o sudo apt upgrade ele vai fazer as instalações, né? Ok, voltamos agora após a atualização das nossas dependências do Linux e vamos começar agora com a instalação do nosso servidor web. No caso, vou escolher o Apache. Então, para isso, vou executar o comando sudo apt-get install apache 2. Ele vai solicitar a confirmação, eu confirmo. Após o término da instalação, eu vou executar o comando apache 2-v e ali ele retorna que eu tenho a versão 2.4. Então já está de acordo com um dos pré-requisitos da instalação do nosso Joomla. Eu preciso executar ainda alguns comandos para que nosso servidor web fique disponível no nosso endereço de localhost. Então, para isso, eu vou executar o comando sudo systemctl start apache 2. O próximo comando é sudo systemctl enable apache 2. Por fim, para verificarmos o estado do nosso servidor web, executamos o comando sudo systemctl status apache 2. Então,
nós já temos aqui o retorno de que nosso servidor está rodando e está tudo ok com ele. Podemos até fazer uma verificação no nosso navegador. Então, para isso, eu vou colocar http //localhost. E aqui ele já dá o retorno, mostrando que está tudo ok com o nosso servidor web. A próxima dependência que vamos instalar vai ser o PHP. Entretanto, o PHP necessita de uma série de dependências auxiliares para que o nosso Joomla funcione corretamente. É um comando longo, mas como eu disse, ele vai estar num arquivo auxiliar em um dos tópicos deste módulo. Então, para isso, vamos colocar sudo apt install php common lib apache 2-mori-php php-cli php-fpm php-mysql php-json php-opcache php-gmp php-cur php-intl php-mbstring php-xmlrpc php-gd php-xml php-zip e vamos executar o comando de Enter. Ele vai solicitar a confirmação, eu confirmo. Agora que ele finalizou, vamos verificar a versão que foi instalada no nosso PHP. php-v, ele colocou a versão 7.4, o que já é suficiente para rodar o nosso Joomla. Cabe ressaltar que dentro da documentação do Joomla ainda temos algumas configurações adicionais no nosso arquivo de inicialização do PHP. As configurações também estarão descritas no arquivo auxiliar. Para alterar as configurações do nosso arquivo, vamos precisar entrar com o comando sudo vim. No caso, eu utilizo o editor de texto Vim, pode ser o Nano ou qualquer outro de sua preferência. Vamos entrar na pasta /etc /php 7.4, que é a versão que nós estamos instalando, cli php.ini. Então, no arquivo php.ini vão estar todas as variáveis de configuração do nosso PHP. Eu vou utilizar aqui o meu editor de texto Vim para pesquisar as palavras-chave e alterar as quantidades. Então, o primeiro vai ser memory limit. Vou alterar de -1 para 256 megas. O próximo que vou procurar vai ser o upload max file size, que vou alterar de 2 para 30. O próximo que vou alterar vai ser o post max size, que vou alterar de 8 para 30. Por fim, o último que vou verificar vai ser o max execution time, que tem que ser 30 e já está correto. No nosso tópico, onde consta o nosso arquivo auxiliar com os links e as configurações, existem os valores mínimos e os recomendados, assim como vimos na documentação. Então, por exemplo, eu posso colocar 512 de limite de memória? Pode, desde que você tenha espaço disponível na sua máquina virtual ou onde você esteja armazenando o seu Joomla, sem problema algum. Eu posso alterar o limite de upload de 30 para 1 GB? Pode,
Dependendo do contexto em que seu Joomla vai ser utilizado, se vai armazenar muito vídeo, sem problema algum, vai ser uma configuração necessária. Os valores que eu informei são os valores mínimos, sendo o mínimo de memória 64 MB e o recomendado 256. Então, como eu tenho disponível nesse meu computador, nessa minha máquina virtual, eu fiz sim a alteração para 256 MB de memória disponível. Agora eu vou salvar o arquivo. Vou limpar aqui. Por fim, vamos fazer a instalação da nossa base de dados, que vai ser o MySQL. Então, para isso, vou inserir o comando sudo apt install -y, a flag para já autorizar a instalação, mariadb server, mariadb client. Seguindo na nossa instalação, o próximo comando que teremos que executar é o MySQL Secure Installation. Então, para isso, eu vou digitar ele aqui. Ele vai pedir minha senha. Eu apenas dei Enter, minha senha está vazia. Ele vai pedir para eu definir uma senha. Vou colocar a nova senha. Para confirmar. E as outras informações eu posso apenas confirmar elas. Feito isso, eu vou logar aqui no meu MySQL. Então, para isso é MySQL -u de usuário. Vou entrar com o usuário root e vou informar a senha que eu acabei de cadastrar. Acabei de entrar aqui no meu banco de dados e agora eu vou fazer um passo fundamental, que é a criação do nosso banco de dados. Então, para isso, eu vou colocar o comando create database Joomla. E é muito importante que guardemos essa informação do nome do banco de dados para que ele seja utilizado quando formos instalar propriamente dito o nosso Joomla. Então, vou dar o Enter. Feito a criação do nosso banco de dados, agora vamos fazer o download da nossa aplicação, que é o Joomla. Então eu vou entrar aqui na pasta documentos e vou utilizar o comando wget e vou entrar no link, que pode ser obtido também através do próprio site do Joomla. Então, vou pesquisar aqui. Podemos ir aqui em transferências, ver os lançamentos e podemos baixar aqui a versão 4.3, que é a última versão estável do Joomla. Então teremos aqui o link, pode ser este em zip mesmo. Vou copiar o link. Agora que eu coloquei o link aqui, eu simplesmente vou apertar Enter e ele vai iniciar o download da aplicação. Em seguida, quando eu listar os arquivos, já vai constar aqui o meu pacote zip. E agora vou utilizar o comando unzip para extrair esses arquivos. Esse comando, ele pode ser necessária a instalação dele através do apt install unzip, mas que vai constar ali no nosso tópico de links e comandos. Então vou executar ele aqui, sudo unzip, vou colocar o nome do nosso arquivo, vou colocar -d e vou acessar /var www HTML Joomla. A pasta HTML é onde o nosso servidor Apache armazena os sites para interpretar a linguagem de programação PHP. Então, ao fazer isso, ele vai estar entrando nessa pasta e colocando a nossa aplicação para ser interpretada e começar a funcionar. Então, ele já está extraindo direto lá.
Então agora eu vou listar /var /www html Joomla, e agora vemos que a nossa aplicação já consta na pasta Joomla. Antes de prosseguirmos, vamos precisar alterar algumas configurações de permissão das pastas e arquivos do Joomla. Então, para isso, vamos navegar até o nosso local de instalação do Joomla, www.html-joomla. Vou fazer a alteração das permissões. Então, para isso, vou colocar o comando sudo chmod -r para que seja de forma recursiva, 755 para o tipo de permissão, e vou colocar o nome da pasta. Então, ele vai aplicar essa permissão a todas as pastas que estejam dentro da pasta Joomla. Então, vou colocar Enter. Ele alterou todas as permissões. Após alterarmos as permissões das pastas, também vamos precisar alterar as permissões dos arquivos. Para isso, vou executar o comando find Joomla -type F para encontrar os arquivos, -exec sudo chmod 644, vou abrir e fechar chaves, barra invertida e 2 pontos. Neste momento ele vai verificar todos os arquivos dentro das pastas do Joomla, e vai fazer essa alteração das permissões. Este passo é muito importante para que a gente prossiga com a instalação. Agora que finalizamos a nossa instalação, nós vamos verificar, se está tudo funcionando corretamente, e vamos acessar aqui no nosso navegador a nossa página de instalação aqui do Joomla. Então, para isso eu vou colocar localhost /Joomla. Ok, até o presente momento tudo ok. Aqui ele vai dar uma série de opções de instalação. Então aqui, entre com o nome do seu site. Eu vou colocar Joomla, mas pode ser o nome da sua organização militar. Ele vai pedir para colocar um nome de usuário para ser o administrador. Então vou colocar administrador. Pode ser root ou qualquer um de sua preferência. Desculpa, aqui, última. Aqui ele vai pedir para colocar o nome do nosso superusuário, pode ser administrador. Aqui vai ser o nosso login, pode ser ADM ou administrador. Aqui ele pediu para utilizar uma senha, então eu vou utilizar aqui uma senha Brasil@10A. Ele falou que não serve, ele pede que seja no mínimo 12, então vou colocar uma senha um pouco mais reforçada. Então aqui no endereço de e-mail eu vou colocar um cta@1cta.tb.mil.br. Provavelmente não vai ser relevante, endereço de e-mail. Vocês coloquem o endereço de e-mail que seja aí da TI, da sua unidade militar, da sua organização militar. Agora ele pede para a gente configurar aqui o nosso banco de dados. Então aqui ele vai pedir para a gente colocar o endereço, o username. Então vamos colocar aqui root, que é o nosso usuário, a senha também. E aqui a gente vai colocar o nome do nosso banco de dados. Bom, então como eu tinha falado, a gente vai precisar salvar ali o nome do nosso banco de dados para colocar aqui. Então, no caso é só Joomla, que eu tinha colocado. As outras configurações pode deixar ok. E agora vamos instalar. E aqui está então a finalização da nossa instalação do Joomla versão 4.0. Em caso de dúvidas, insira sua dúvida no nosso tópico de dúvidas.